Boa noite a todos, boa noite que estão também no virtual. Graças a Deus nos reunimos mais uma vez para falar sobre essa doutrina que é tão libertadora, tão aconchegante, né? Que nos auxilia tanto. O tema de hoje é uma pergunta íntima. Perguntamos a nós todos os dias: temos fé? E ouvimos até algumas pessoas falando, né? Não acredito mais nos homens. Quantos de nós, né? Às vezes até eu mesmo penso, gente, o homem não tem mais jeito. Só que nós esquecemos de uma coisa muito importante. Nós não somos só uma carne, só um corpo. Nós somos espíritos imortais habitados em corpo. E essa doutrina, né, tão libertadora, ela nos faz pensar como é que o homem conseguiu chegar até onde ele está neste momento. Com a tecnologia, com as plantas, com a agricultura. Por isso que eu coloquei essa imagem. A primeira imagem é que um homem trabalhando com a sua enxada. Vocês podem ver, né, que as plantações já estão grandes, verdes, né? Precisamos, para dar essa força, né, a essa plantação, para ela crescer, precisa do sol, da água. Então, vamos lembrar, né, quantas coisas foram necessárias para que esse homem estivesse em pé, trabalhando, para que ele pudesse colher o fruto daquele seu trabalho, para que ele pudesse ver essas hortaliças, as frutas, e colhê-las e aproveitá-las. E são natureza, são da minha natureza. E aí vem um questionamento, né? Antes de tudo isso acontecer, o homem, lá no início, antes de chegar hoje, em pleno 2024, o homem, no início, tinha medo do raio, tinha medo do fogo, né? Ele dançava para atrair a chuva, acreditava no Deus do trovão, no Deus do raio, no Deus do fogo, no Deus punitivo. E como que o homem conseguiu transformar toda essa observação, toda essa ciência, que a vida é uma ciência, em conhecimento, em sua vida prática hoje? Como a gente sabe que hoje nós precisamos ter o sol, o tempo necessário para uma determinada planta, precisamos igualar as plantas, com observação, com tempo. E isso é o que está faltando para nós hoje, como espíritos, para que nós possamos evoluir espiritualmente, não só no corpo. Porque no corpo sabemos que precisamos ter um bom alimento, o exercício, mas e no espírito? O que nós precisamos hoje ter no espírito para que nós possamos também evoluir? Então, falando na doutrina espírita, eu gostaria de lembrar a vocês que ela é uma ciência. E a ciência que hoje nós conhecemos é baseada em observação. Mas ela também é uma filosofia. Então, ela fala sobre a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a pluralidade dos mundos e a crença principal na ética moral religiosa do Cristo. Então, essa doutrina, ela pega esses 3 pontos para nos sustentar. Então, eu gostaria de falar para vocês que quando nós estávamos perdidos na humanidade, mesmo com toda a observação da natureza, que é um grande ensinamento, porque as leis que regem o mundo espiritual e o mundo material leis naturais. Que às vezes algumas pessoas chegam, ficam com medo, porque não conhecem.
E um dos primeiros ensinamentos da doutrina é instruí-vos. Nem fala doutrina, né? Vamos falar um dos primeiros ensinamentos do Cristo. Instruí-vos. Então, eu posso pedir, por favor, para passar o slide? Tá. Por favor, passa o slide, por favor. Isso. E aí nós temos uma frase, né? E esse grande homem em espírito, com a ajuda de toda essa espiritualidade, já pensando lá na frente, quando o homem já tivesse a capacidade de escolher de forma equilibrada as suas escolhas, é a frase bem forte que muito se usa dentro da doutrina. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Pessoal, é frente a frente, sem desculpas, sem medos, sem equívocos, sem dogmas, sem preguiças. É de frente. É a hora que você tem que encarar, sabe, o seu medo, falar assim, não, agora eu tenho que arregaçar a manga e vou ver para crer, como diz o ditado popular. Então, a doutrina é isso. Ela tirou todas aquelas dúvidas que o homem tinha e explicou. E aqui agora é com vocês. Né? E foi assim. Por muito tempo, nós tivemos dúvidas de quem era Deus. E até hoje nós temos dúvidas de quem nós somos. Porque se assim não fosse, sabendo que somos filhos de Deus, nós não teríamos medo. Porque Jesus nos disse que não nos deixaria só até o último momento. Então, eu gostaria que pedisse para o próximo slide, por favor. Isso. Então, a pergunta da noite hoje, se nós temos fé, nós temos fé. Todos nós temos. Todos nós temos fé. Porque quando a gente planta uma semente na terra, nós de tanto observar e de tanto aprender com o movimento natural das leis, sabemos que se cuidarmos dela com água, com sol, ela vai crescer. É uma certeza que ela vai crescer. Agora, se nós não colocarmos a água que ela precisa e o sol que ela precisa, nós também temos a certeza que ela pode morrer, a não ser que esteja num lugar bom. Então, nós temos a fé, só que a doutrina, ela vem nos dizer que não adianta só ter fé, não. Aquela fé que você tinha, que Deus é bom, basta apenas você rezar, conversar com Ele, que tudo vai dar certo, não é mais a que se usa hoje em dia como desculpa para não enfrentarmos os nossos medos e os nossos receios. Não tem mais. Como a leitura da página inicial nos disse, né? Nós temos já as escolhas próprias. Nós podemos e devemos fazer as nossas próprias escolhas. Assim também é a fé, que ele diz, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Quem disse isso foi Tiago, um dos apóstolos que estava lá com Jesus, ali convivendo com ele. Né? E aí temos a parte que diz, está no livro Fonte Viva, muito interessante, pelo Espírito de Emmanuel. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção. Porque você ter fé é muito bom. É ótimo, é alavanca. A fé é uma força, assim como o amor. Mas você ter uma fé inoperante é um problema. Porque você tem a ferramenta nas mãos, como diz o ditado popular, a faca e o queijo na mão, e você não corta o queijo e não faz o bolo. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos. Não é só agora, não. Lá. E se não mudarmos aqui, agora, hoje, o nosso melhor momento do futuro também vai continuar sendo. A fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos. Não só de mim, de todos.
será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Em todos os tempos que o homem teve uma boa ideia e não colocou ela em prática, a ideia sumiu. Podemos pegar o exemplo de Allan Kardec, que foi um homem que teve ali a intuição dos espíritos para codificar a doutrina, para ir observar, lembrando que Allan Kardec não era médico, e algumas pessoas na época, como todo mundo sabe, usavam aquilo ali como uma brincadeira, um dinheiro. Ele começou a estudar e observar aquilo. E se ele não tivesse tomado a coragem à frente para escrever a doutrina, o livro, os 5 livros básicos da doutrina, e o Reformador, que tantas coisas ele escreveu, os espíritos falaram, como era a vontade de Deus, ia ser escrito se ele ajudasse ou não, ia ser feito. Por favor, próximo. Dando continuidade nessa parte que vou explicar para vocês, uma parábola que mostra muito bem a fé. A parábola é daquele homem que chega até Jesus e se joga a seus pés e fala, Senhor, Senhor, me ajuda, porque eu tenho um filho que está lunático. Uma hora ele se joga no fogo, uma hora ele se joga na água, e eu levei ele aos seus discípulos, e eles não o curaram. Caramba! E aí, o que Jesus diz? Jesus diz, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou sã. Então, os discípulos que não entenderam aquela situação, como nós, né, que às vezes não entendemos o porquê das coisas acontecem, questionamos a Deus, vamos perguntar para Jesus. Por que que nós não expulsamos esse demônio? E ele responde, por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade, eu vos digo, se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda, gente, olha o tamanho do grão de mostarda. Eu peguei, fui ver, é muito pequeno. É muito pequeno, gente. A fé do tamanho do grão de mostarda, gente, é muito pequeno. Diria esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Gente, Jesus falou, ô raça incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês vão manter as mesmas atitudes? Lembrem, vocês também são filhos de Deus. Só faltava ele botar a estampa na camisa, né? Somos todos filhos de Deus e andar no meio do povo, o povo vai acreditar. Porque o exemplo ele deu. Imagina o desespero do pai. Gente, eu estava desesperada, eu preciso que alguém cure meus filhos. Eu levo nos discípulos, que são aqueles que andam com Jesus e não curam. E o que deve ter passado ali na cabeça dos discípulos naquele momento, né? Somos fracos. E aí, nesse momento, assim, eu fico pensando, gente, eu fico imaginando Jesus olhando para os discípulos e os discípulos com vergonha de Jesus. Eu teria muita vergonha. Eu não sei, eu acho que não teria nem coragem de chegar perto de Jesus para pedir uma explicação, né? E ele fala, porque vocês não confiam. E aí eu fui ver, né, no dicionário o que é incredulidade. Incredulidade, estado, atitude ou tendência de que não se deixa facilmente convencer. Então, os discípulos não tinham certeza de quem era Jesus, eles não tinham certeza deles. Gente, como é que não vai ter certeza em Jesus? Tudo que ele fez, se Jesus quisesse, só ele piscar, de modo figurado, dizendo, ele fazia. Então, a falta de fé era em quem? Em quem era a falta de fé dos discípulos? Por que eles não curaram? Se Jesus diz, diga a vocês, se vocês tivessem a certeza, vocês diziam essa montanha saia dali, a falta de fé era neles. Eram os discípulos que não acreditavam que eram filhos de Deus e tinham a mesma capacidade que Jesus disse, até quando vós
não vão confiar em vocês. Somos nós, tá? Nós somos os discípulos de Jesus. Somos cooperadores de Jesus. Querendo ou não querendo, não tem mais desculpa. Nós estamos no momento que nós não podemos mais dar desculpas. Ou arregaçamos a manga ou falamos, não quero. Como muitos ensinamentos de Jesus diz. Quando o homem veio, fazia todos os ensinamentos do Cristo, né? E ele vai e pergunta para o Cristo, o que mais falta fazer para encontrar a felicidade? E ele vai e diz, dá tudo que tem aos pobres e me segue. E ele não fez. Por quê? Porque Deus sabia ali, no fundo do coração daquele espírito, que ele ainda era apegado à matéria. Ele fazia tudo certo, mas ainda era apegado à matéria. Então ele ainda não vivia como espírito. E Divaldo muito diz isso para a gente. Os nossos erros são porque nós não vivemos como espírito. Porque estamos presos no corpo e esquecemos que somos espírito. Mas somos passageiros nesse mundo. Por favor, o próximo slide. E aí eu queria dar um exemplo para vocês, né? De uma grande fé. Esse pedaço desse livro aqui foi um livro do Chico Xavier, que ele diz muito docemente, né? E Paulo também diz, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Paulo diz isso. E Chico, muito doce, fala, não se deve julgar a criatura sem fé pelo padrão moral daquela que a possui. Como não se pode considerar um enfermo a maneira de alguém que se encontre sem saúde porque assim deseja. Será que alguém não tem fé porque deseja não ter fé? Será que alguém fica doente porque quer ficar doente? E assim como não se extingue a doença com pancadas, e sim à custa de amparo e remédio, não se remove a descrença a preço de controvérsia, e sim pelo concurso do amor e da educação. Instruí-vos. Existem motivações diversas para a incredulidade, tanto quanto existem causas variadas para moléstias. Então, se a pessoa não tem fé, primeiro ela não acredita nela, ou porque ela não está instruída, porque a essência divina está dentro de nós. É fato. Jesus disse. E então, por favor, próximo slide. Muito, muito doce. Fico sempre foi muito doce, né? E aí nós vemos esse próximo slide falando novamente, né, sobre a fé ativa e a fé inerte. Em doutrina espírita, em doutrina espírita, a fé representa o dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Lembra que eu falei lá no início para vocês que uma das características da doutrina espírita é a reencarnação? A reencarnação foi pedida por nós. Nós pedimos para que está. Pedimos para que está, pedimos. Ou foi misericórdia de Deus que empurrou a gente e falou assim, vai, porque você tem que agora arregaçar as mangas e fazer. Ninguém está aqui a passeio, não, tá, gente? Passou o tempo que a gente achava que era só passear na Terra. Não existe mais, acho que nenhuma alma nesse planeta a passeio. Acabou. Se tem fé, desse modo, não te restringas a confiança inerte. Não adianta só ter fé. Não adianta só confiar. Eu tenho que fazer. Eu tenho, né, que me desenvolver para conseguir melhorar. Se eu não, até a gente diz, né? Se a gente não quer voltar, aproveita a encarnação para fazer tudo que tem que fazer. Se tem fé, não permitirá que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Por que os humanos? Por que ele não diz aqui que os eventos espirituais? Porque espíritos, filhos de Deus, não têm medo. Se nós sabemos quem somos e agimos como espíritos imortais, pode vir qualquer problema. Nós não temos medo, porque Jesus diz que está conosco e nós temos a essência divina. E aí eu botei o significado. E eu botei esse desenhozinho aqui, que eu achei bem interessante, né? Uma fé de um lado e a razão de outro. E a doutrina diz o quê? Fé e razão tem que estar junto.
Então, não tem mais dúvida para que lado eu vou. Vamos virar ali, ó, para um lado só. Tá? A fé ativa, exercício total ou parcial de uma atividade. Porque, às vezes, a gente acha que a gente precisa fazer muito para que a nossa fé seja ativa. E não. Nós podemos fazer uma fé ativa sendo amigo de alguém e auxiliando no momento difícil. Mas sem atividade ou movimentos próprios, pedindo para o outro fazer, sem me responsabilizar, não, isso aí é inerte. Tá? Próximo slide, por favor. Agora a história do Chico. Chico Xavier, ele é um humano com fé. Porque essa história é muito interessante, né? Todo mundo deve conhecer a história do Chico Xavier. Quem não conhece, veja o filme dele, em que ele pega um avião. Imagina, gente, a cena, meu Deus. Ai, graças a Deus eu não estava lá, porque eu ia me descabelar. Eu acho que eu ia descer de lá sem um fio de cabelo para a cabeça. E o avião começa a tremer, a balançar, e o Chico começa a gritar. Gente, imagina o Chico Xavier aqui na sala gritando, eu vou morrer. Todo mundo vai gritar com ele, eu vou morrer também. Eu vou morrer. Se o Chico está gritando, eu vou morrer também. Vai todo mundo morrer aqui. E ele começa a gritar, né? Então a gente pensa, mas o Chico ele não acreditava na imortalidade da alma, ele não tinha ali uma fé com Deus, uma confiança em Deus, né? Porque nós temos ali a fé humana, que é falha, né? E temos ali a parte divina. Lembra que eu falei no início para vocês que o ser humano fala assim, o homem não tem mais jeito? Realmente. O homem sozinho não vai dar jeito em nada. Mas o Deus que tem no homem dá jeito em tudo. Então, Chico tinha uma fé cristã. Ele tinha certeza da imortalidade da alma, né? E ele tinha também medo. Por quê? Ele tinha aquele receio. Não vou falar mesmo, não. Receio. Porque nós temos o corpo físico. O nosso espírito fica preso no corpo. E, nesse momento, nós temos receio, sim. Nós temos que preservar a nossa espécie. E o que acontece nesse momento em que o Chico grita? Emmanuel aparece para ele, né? E fala para ele, Chico, você vai morrer mesmo. Vai morrer. Isso aí a gente não precisa ter dúvida, não. Mas morra com dignidade. Gente, morra com dignidade. Morra com dignidade. Você tem que ser um exemplo. Imagina. Chico gritando, vai morrer, eu vou morrer. Eu acho que quando esse avião descer, eu acho que todo mundo quis beijar o som, encostar o pé no chão e falar assim, graças a Deus, estou vivo, né? Então, mostrando que o Chico, tendo Emmanuel, tendo todo o trabalho que ele tinha, era um ser humano também, mesmo tendo fé. Tá? Isso é importante a gente ver, porque às vezes a gente pensa que a gente, eu não tenho mais jeito, eu não acredito mais em nada. Aí, o Chico. Eu peguei o Chico como exemplo essa noite, porque estão tantas histórias boas dele, que realmente ele mostra muitos casos, né, sobre a fé. O próximo slide, por favor. E aí eu vim explicar para vocês exatamente sobre isso, né? A fé humana e a fé divina. A fé divina nos foi fortalecida pelos ensinamentos com a doutrina espírita. Então, o estudo, o passe, a água filtrada, o evangelho, tudo são ferramentas para a gente fortalecer nossa fé em Deus. Mas não significa dizer que na condição de espíritos encarnados não temos pela preservação da casa que nos foi concedida para o exercício da vida eterna. Que casa é essa? É o nosso corpo. Nós temos que alimentar nosso corpo, nós temos que pegar o solzinho lá como a planta, nós temos que beber água. Lembrem da água nessa época do frio, que a gente só tem costume de beber água no calor, mas no frio é importante também. Então, o Chico também tinha o corpo, tanto que ele teve o medo do corpo desencarnar, mesmo sabendo da imortalidade da alma. Nós também. Nós queremos, né? Estamos com o corpo, estamos achando que estamos seguros aqui, esquecendo que somos espíritos mortais, que estamos de passagem. E qual o caminho da conquista da fé? O estudo ou a ação? Ou ambos? O que a doutrina nos diz? Fé raciocinada, compreendemos, observamos, ótimo, mas ela tem que ser
operante, não pode ser imersa. Então, tem que ser ambos. A fé sem obras é morta. Estudar, sim, mas aplicar, meditando sobre o que realizamos, melhor, como realizamos. Nós temos que aplicar. Né? A próxima, por favor. Eu queria falar com vocês sobre esse exemplo que Chico também deu. Primeiro, mostrando o exemplo de Jesus. Quem não lembra dessa passagem, magnífica, perfeita. É muito rápida, pequena, mas Jesus fala, saiu uma virtude de mim. Havia uma mulher que há 12 anos sofria. E que havia sofrido bastante na mão de muitos médicos. Parece os dias de hoje, né? E gastado tudo que possuía sem nada aproveitar. Ficando cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus. Foi atrás dele na multidão e tocou-lhe a capa. Ela não olhou para Jesus. Ela não precisou ouvir Jesus. Ela tinha certeza absoluta. Se ela tocasse na roupa dele, ela ficaria curada. A certeza que ela tinha era certeza em Deus. Mas ela precisou fazer o quê? A multidão. Ela precisou sair na multidão. Tá? Porque dizia que se eu lhe tocar somente as suas vestes, ficarei curada. E no mesmo instante, curou-se a hemorragia e sentiu que o seu corpo estava curado da moléstia. E Jesus, né, foi, depois que a mulher encostou, que ele sentiu, ele para, né? Você lembra dessa passagem? Jesus para e volta. Ele pergunta, cadê? Quem foi que me tocou? E disse Jesus a ela, filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre de teu mal. A fé. Aqui não foi fé morta. Foi a certeza em Deus, mas com o movimento dela. É isso que nós temos que fazer. Posso não ser perfeita porque estou em processo de aprendizado? Tudo bem. Mas Deus me sustenta e eu vou fazer tudo o que Ele me mandar. Posso até não gostar e não entender, mas eu vou fazer. Porque a minha fé em Deus vai me curar e vai me fortalecer. Então, nós temos fé. Do mesmo jeito que sabemos que a sementezinha vai cair, ser regada, cultivada, trabalhada, nós temos fé. Todos nós temos. Desde o princípio, lá quando a gente observou os raios. Né? Mas nós precisamos colocar essa fé em movimento, para que essa força, como o amor, a fé é uma força, ela possa movimentar as nossas células, e que a gente possa se estar em conexão com Deus. Próximo slide, por favor. Agora eu vou mostrar uma história para vocês. É o sentido figurado, mas real, tá, galera? Chico Xavier uma vez estava saindo na rua e encontrou um homem faminto na rua. Ele tinha comprado alguns pães para si, mas ver a condição do homem, decidiu entregar todos os pães a ele sem hesitar. O homem, extremamente agradecido, aceitou o alimento com lágrimas nos olhos. O Chico, ele poderia ter ignorado esse homem, ele estava com fome, também tinha de comprar o pão. Mas ele optou, ele escolheu, ele agiu com compaixão e caridade. Esse simples ato de dar o pão exemplifica perfeitamente como que Deus quer que nós realizemos atos capazes do nosso dia a dia para fortalecer a nossa fé, que é sempre fazer o bem para todas as criaturas, e foi isso que Jesus nos disse. Né? Jesus nos disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer para os nossos problemas, sai, e eles vão sair. Assim como Deus nos deu a oportunidade de carregar a semente divina dentro de nós, e cada um de nós lutar contra as nossas próprias imperfeições, para que possamos dar bons frutos, Chico escolheu dar os pães. E nós? O que nós escolhemos fazer?
para fortalecer a nossa fé. Porque a nossa fé, ela vem dos nossos pensamentos. Todos os atos que os homens fazem começam pelos pensamentos. Sejam atos bons ou ruins. E eu costumo dizer até na minha atual existência, eu falo que persistência dá resultado. Sempre dá, gente. Sempre dá. Então, o que a gente escolhe plantar? Né? O que a gente escolhe plantar? O que Jesus nos diz, fazer o bem para todas as criaturas, exemplificando em atos pequenos. Próximo slide, por favor. Aplicando a fé ativa no nosso dia a dia, nos nossos pequenos atos. Ajudar alguém em necessidade. Oferecer uma comida, uma palavra amiga, um apoio que possa estar no nosso alcance. Às vezes a pessoa está com uma dor, não deixe que eu vou pegar a sacola para você, eu vou levar. Isso é ato que fortalece a nossa fé. Isso é fé ativa. Porque Jesus disse, faça a um desses pequeninos e a mim você estará fazendo. E todo aquele que faz a vontade do meu Pai está junto. Atos de generosidade, compartilhar o que temos, mesmo que seja pouco, pode fazer diferença na vida de mais pessoas. Puxando a sardinha aqui para o nosso lado, nós temos o bazar, nós temos um grupo de pessoas, de idosos, que nós podemos ajudar. Não tem necessidade de ter tanto. Né? Ser solidário e compreensivo, praticar a empatia, estar atento às necessidades dos outros, oferecendo ajuda sempre que possível. Gente, Deus não dá um fardo maior do que a gente pode. Ele não quer que a gente saia dessa encarnação perdidos, desorientados, sem jeito, sem acreditar. Pelo contrário, ele faz de tudo. E não esqueçamos os espíritos que nos amam, que estão do outro lado lá. Ó, Jesus, atende ela. Maria, atende ela. Vai lá, faz isso. Ó, não, vamos caminhar tudo certo hoje para ela chegar no centro. Não, vamos lembrar ela de fazer o evangelho. Aí você lembra, tem que fazer o evangelho. O evangelho está em cima da mesa. Aí tu passa, vai correndo fazer a comida igual aqui, o evangelho. Daqui a pouco eu faço. O evangelho. Gente, isso é espiritualidade trabalhando o tempo todo. Então, temos os nossos espíritos anjos guardiões. Temos os instrutores da casa Eurípides, Dona Ivone, aqui. Temos Jesus nos auxiliando. Quem não viu já aquele vídeo de Jesus acompanhando até o rapaz que carrega o lixo, a empregada? É o tempo todo. Só basta o quê? Mantermos os nossos pensamentos conectados no bem e escolhermos fazer o bem. Mas aí tem mais um ativo. Não adianta só querer. É necessário fazer. Porque aí temos o nosso livre-arbítrio, que também é uma lei criada por Deus. Quantas vezes dentro de livros a gente vê espíritos que querem, às vezes, até agir, ajudar, mas não pode interferir por causa do livre-arbítrio da pessoa. Gente, se estiver morrendo afogado, grita, não. Faz um escândalo. Socorro, Jesus! Chama quem o senhor puder ir, não me deixe morrer afogado, não. Peçam. E todos os pedidos sinceros, todos, em qualquer circunstância de qualquer pessoa, são atendidos. Tá? E vocês veem que no nosso dia a dia não é tão difícil, né? A gente conseguir fazer com que a nossa fé seja ativa. Próximo slide, por favor. Aí vem um livro, também na Fonte Viva, que fala sobre a confiança no equilíbrio divino. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode até não confiar na gente, mas duvidar de Jesus, como os apóstolos? Lá? Não tem mais, gente. Não tem como. Tanta coisa boa acontece na nossa vida, estamos andando, falando, estamos respirando, temos que comer, temos inteligência, temos um lugar para dormir, temos o evangelho. Não temos mais como duvidar, né? E aí vem no livro Fonte Viva o seguinte: o servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Somos usufrutuários dessa vida. Somos usufrutuários da nossa família. Somos usufrutuários da inteligência de tudo. Tudo é empréstimo de Deus, nada é nosso. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante,
completando as pequenas e grandes tarefas, porque nós temos as tarefas um pouco mais difíceis, mas que nós pedimos também, né? Sem enamorar-se de si mesmo na vaidade, nós temos que tomar cuidado com a vaidade, com o nosso orgulho, e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento, as paixões que nos fazem escorregar. Revelemos a nossa fé através das nossas obras, na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor, sabedoria, beleza e poder. Então, passamos a nossa parte e vamos ter todo esse resto aqui, ó, de bandeja para nós sairmos vitoriosos dessa encarnação. Com certeza, né? O próximo, por favor. Eu coloquei aqui um exemplo, né, do trabalho, uma grande ideia de Deus. Por quê? Porque é através do trabalho, né, que a gente tem a oportunidade de sairmos da inércia. Pode ser um trabalho pequeno, pode ser um trabalho grande, seja um trabalhador no bem. Porque senão, no final, a gente vai encontrar a nossa terra seca. E não vamos colher os frutos. Não vamos colher os frutos, né? E se nós plantarmos com determinação, com o estudo do Evangelho, usando todas as ferramentas que nós temos, afastando os maus pensamentos. Como é que afasta os maus pensamentos? Na dúvida, segue Jesus. O que Jesus faria? E, gente, eu faço essa pergunta às vezes para mim, de verdade. Eu ouço a minha consciência, dá até medo. Né? Jesus não faria isso. Quando você tiver dúvida, lá no Evangelho também tem, né, uma prece bem interessante que fala exatamente sobre isso. Na dúvida, o que fazer? E eles falam, observa e abstenha-te. Como a gente aprendeu até hoje a observar como a planta nasce, que tipo de planta gosta mais de água, gosta mais de sol, quais são as pessoas que nos induzem para o caminho do mal, quais são as pessoas que nos levantam. Observação, reflexão, olhar para dentro de nós. Porque não adianta a gente também ter toda a fé, todo o conhecimento e a gente no automático. Não vai dar certo. Né? É o semente de cada um. E eu queria falar aqui mais uma historinha para vocês que eu achei bem interessante. Quem que não conhece aqui a história da mulher que foi procurar o Chico? E ela estava muito doente e foi procurar o Chico e falou assim: Chico, o médico me atendeu e aconselhou-me a usar essa receita por 30 dias, mas não tenho dinheiro. Você poderia me arrumar uns cobres? O médico respondeu com boa vontade: minha filha, hoje não tenho. Meu pagamento no serviço ainda está longe. O que devo fazer? Meu Deus, e agora, né? Chico pensou, gente. Tá vendo que na hora do desespero ele, vou morrer, mas ele parou para pensar. No desespero é normal. A gente grita, na dúvida, grita, Jesus me socorre. Né? E quando puder, reflete, pensa e analisa. E ele falou assim: você peça a Nossa Senhora Santíssima socorro, e o socorro não lhe faltará. A que horas você tem que fazer a medicação? Perguntou o Chico para ela. E ela falou, de manhã e à noite. Então, você corte essa receita em 60 pedacinhos pequenininhos. Deixe um copo d'água puro na mesa. Olha a importância da água fluidificada do Evangelho. Usemos em sua casa. E no momento de usar o remédio, rogue a proteção a Maria Santíssima. Tome um pedacinho da receita com a água abençoada em memória dela e repetindo isso 2 vezes por dia, no horário determinado. Gente, olha quanto ensinamento num texto pequenininho. Evangelho, água fluidificada, horário determinado, sem dúvida, pela fé, você terá usado a receita. A enferma agradeceu e saiu. Passando um mês, a moça surgiu no centro, curada e refeita. É você? Disse Chico. Sim, Chico, sou eu.
Pedi socorro a Nossa Senhora, Mãe Santíssima. Engoli os pedacinhos de papel da receita e estou perfeitamente boa. Então, minha filha, vamos render graças a Deus. E passaram os dois a oração. Está no livro Lindos Casos do Chico Xavier. Então, gente, quando Jesus nos diz, né, nossa fé pode nos curar, e nós somos deuses, e que nós temos poderes inimagináveis dentro de nós, esqueçam a nossa imperfeição. Esqueçam que nós ainda não somos elevados, porque ainda estamos presos na carne, porque ainda somos aprendizes. Sim, somos aprendizes. Tanto nós encarnados, que temos um corpo físico, que estamos aqui, quanto os desencarnados. Porque quando a gente chega do outro lado de lá, nós ainda vamos continuar aprendendo. A vida não cessa. Mas o que acontece? Muitas vezes, nós deixamos os nossos pensamentos nos adoecer. Quem nunca ouviu lá uma dúvida, uma incerteza? Quem nunca faltou fé? Mas também já vimos que com a fé nós podemos curar e mudar o mundo. Quantas pessoas praticam a caridade e a fé no momento do desespero? Quantas pessoas não são ajudadas? Quando uma perde uma casa, nós vamos lá, damos uma roupa. Quando uma pessoa tem dificuldade de atravessar a rua, nós vamos ajudar. Está em nós. Está dentro de nós. Esquece. Imagina como se a gente fosse como se nós fôssemos, não, nós somos assim, né? Um corpo, que é uma matéria, um espírito revestido da influência divina, porque o Cristo está em nosso DNA. O Cristo, Deus Criador que existe em nós, está em nós. Então, mesmo que o meu corpo fique doente, mesmo que os meus vícios de vidas anteriores e as minhas fraquezas dessa existência ainda me levem a faltar a fé, o que acontece na hora do desespero, passamos como Cristo. Vamos refletir, vamos orar e entregar as nossas deficiências na mão daquele que nos criou e que disse para a gente que nós somos capazes. Porque toda a nossa incerteza e insegurança, pelo menos por um átimo de segundo, vai desaparecer. E aí nós vamos conseguir raciocinar melhor. Nós vamos conseguir raciocinar melhor. É difícil, às vezes, no momento que a gente está na correria, com todos os problemas, com tantas tarefas, a gente conseguir parar para pensar. É assim, gente. É uma coisa hoje muito difícil. Mas nós podemos usar a nossa mente para o bem. Podemos, sim. Uma mente equilibrada, juntamente com a oração, a confiança em Deus, podem nos dar a força para que possamos fazer a nossa reforma íntima. Ninguém pode deixar de fazê-la. E com a reforma íntima, nós podemos olhar as nossas imperfeições e modificá-las, né? O alerta do Mestre Jesus com relação ao poder da fé é bem mais profundo do que nós imaginamos quando ele diz: ó raça de incrédulos, até quando estarei entre vós? É muito mais profundo, porque nós precisamos sentir a fé raciocinada. Nós não precisamos compreendê-la. Nós precisamos sentir em nosso espírito e não em nosso corpo. Que nós temos a capacidade de fazer diferente, porque somos cooperadores e filhos de Deus. Então, na hora que o medo vier, que a incerteza vier, não vou dar ideia para esse pensamento, não. Pega uma folha amarga, joga fora, sai de perto, eu vou pegar o evangelho. Faz que nem o livro do Chico. Toma evangelho. Com horário. Eu faço meu evangelho todo dia às 18 horas. Ave Maria, que nos abençoe. Né? Eu estou com medo? Eu vou esperar 18 horas? Eu vou lá pegar meu evangelho. Não tem ninguém para rezar comigo? Você que pensa que você não tem ninguém? Tem um anjo da guarda. Pensou, minha filha, ele,
E a espiritualidade não perde, gente, nenhum minuto, nenhuma oportunidade. Nunca vi perder. Em nenhum lugar, oportunidade de fazer o bem. E eles querem que a gente saia vitorioso. Eles querem que a gente saia vitorioso. Tá? E eu vou ler só o último caso aqui para vocês, de uma história do Chico também. Tá? Vocês sabem que o Chico trabalhava no Ministério da Agricultura, né? Lá em Pedro Leopoldo. E isso aqui me fez pensar bastante. Por isso que eu escolhi a enxada. Porque a enxada, para a gente olhando, pode achar só que é só um instrumento. Mas quando vocês lerem isso aqui comigo, eu vou ler e explicar para vocês, vocês vão entender que a enxada não é só um instrumento. Chico Xavier estava andando para o trabalho, certo, amanhã, atravessando largo trecho do campo em direção ao seu escritório, meditando sobre os trabalhos mediúnicos a que se confiava e pensando consigo. As exigências são muitas. Como agir para equilibrar-me na tarefa? Surgiam doentes pedindo socorro, aflitos solicitando consolação, curiosos reclamando esclarecimento. Ateus insistiam pela obtenção da fé. Os problemas eram tantos problemas que apareciam. Quando curvava a cabeça desanimado, apareceu-lhe Emmanuel. E aponta-lhe no quadro uma pequena distância. Nesse quadro, existia um lavrador ativo, manejando sua enxada no sol nascente. E Emmanuel vira para ele e fala: reparou, Chico? E, ele diz ao médico: está guiada pelo cultivador. A enxada apenas procura servir. Não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se-nas pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batata, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. Logo após uma pausa, considerou: nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar. Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada renovação interior e disse: é verdade, o desânimo é um veneno. Concluindo, né? A enxada que foge ao trabalho cai na tragédia da ferrugem. É a lei. O benfeitor se despediu do médium, abraçou o seu trabalho naquele dia de coração feliz e de alma nova. Sim, nós temos fé, mas temos que ser enxados nas mãos de Jesus. Não interessa qual é a circunstância, façamos o nosso melhor. Agradeço a todos vocês pela noite e lembremos de usar os ensinamentos do Cristo para aumentarmos a nossa fé. Não vamos questioná-lo, vamos apenas deixar que ele dirija as nossas existências. Uma boa noite para vocês.